Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje sobre a parte de vulcanismo, vulcões, né? A gente vai ver que algumas coisas a gente já viu em relação à placa tectônica, a movimentação dessas placas, que ela interfere na formação do relevo. A gente já viu que libera gases, substâncias sólidas, líquidas, enfim. Mas a gente vai fechar hoje essa questão, né? Falando desses movimentos. A gente vai falar também de outros fenômenos naturais, como terremotos, mas hoje vamos focar nos vulcões. Então, a gente tem a seguinte coisa, né? A gente tem essa imagem do vulcão, né? E aí a gente fica assim, mas como é que funciona essa explosão? Alguém tá com uma dinamite lá? Não. A explosão, né? A erupção dos vulcões, você tem diversos materiais sendo expelidos e na verdade, o atrito das placas tectônicas que causa a pressão quando o material sobe. Essa pressão para o material subir faz com que ocorram as erupções. A gente vai ver mais ou menos como é que funciona. Uma outra coisa a gente vai perguntar, por que em alguns lugares a gente tem essas erupções e outros não? Porque o vulcão precisa estar ativo, ou seja, precisa estar com atividade vulcânica, né, ali com material, a lava para ser expelida. E onde que ocorre essa situação? Em que situações a gente tem? Não é em qualquer local, a gente precisa ter limites de placas tectônicas, porque são os cantinhos das placas que se chocam, causa atrito e causa pressão para o material subir. E aí, nem todo local vai ter. Alguns locais, como o Brasil, por exemplo, ele está em cima da placa, não está nas margens da placa. E ali é uma região estável, então fica quietinho ali, não escorrega, não acontece nada. Assim como o Brasil, outros países também estão livres dessas áreas. Porém, em alguns lugares, por exemplo, o Japão, a gente tem perto do Oceano Pacífico, né, Itália, a gente tem bastante vulcões em erupções, né, que a gente tem bastante placa tectônica ali. Aqui no Brasil a gente tem muito vulcão, a maioria deles, né, já tivemos vulcões, porém eles não se encontram ativos atualmente. Há bilhões de anos atrás eles ficaram ativos, mas hoje em dia não estão. E aí a gente vai encontrar lá naquela região do norte, Mato Grosso, no norte Amazônia, Pará, Roraima, Mato Grosso, essas regiões mais lá, que fica mais na fronteira, né? Então tem um pouquinho de proximidade com as placas. Então, a gente já falou mais ou menos a ideia, vamos falar agora um pouquinho da definição. Os vulcões são estruturas geológicas, né? Que pode ser em terra, pode haver também no oceano, que vão se formar onde as placas tectônicas colidem, ou seja, batem, formando elevações na superfície, né? E aí, quando você tem essa movimentação das placas, os vulcões normalmente estão ativos. Sabe-se mais ou menos que 500 vulcões hoje em dia se encontram ativos. A sua maioria está na área do Oceano Pacífico, que ficou no Círculo de Fogo do Pacífico, né? Que eu tinha falado, né? No Pacífico tem muitos vulcões em erupções. É importante dizer que algumas elevações foram oriundas desses vulcões, como, por exemplo, o Monte Fuji, no Japão, Santa Helena, Kilauea, nos Estados Unidos. Então, Monte Fuji e Santa Helena, dos Estados Unidos, é um exemplo de vulcão que já teve a sua atividade ali. E agora, a gente vai falar um pouquinho do funcionamento desses vulcões. Os mais ativos, como eu já havia citado, ficam na área do Oceano Pacífico. Se você for ver, o Oceano Pacífico aqui tem vários limites de placas tectônicas, o que explica a gente encontrar tanto terremotos aqui, como as erupções vulcânicas. Aí, o que a gente vai pensar? O que tem a ver vulcões e as placas tectônicas? Como eu falei, as placas tectônicas, a movimentação delas, a colisão, dá origem à formação dos vulcões, né? Que você tem que formar uma estrutura, né? Como se fosse um relevo, uma montanha, e a erupção dos mesmos. O que é a erupção? Quando você expele o material que vem do interior, normalmente magma. Você tem os piroclastos. O que são piroclastos? São materiais sólidos. Parece um nome estranho, mas piroclastos são as partes sólidas que soltam. Você tem a lava, que sai em formato líquido, que é aquela parte vermelha, e tem os gases expelidos, que alguns têm a ver com parte de efeito estufa.
mas não é o que causa o efeito estufa totalmente, não. É só porque contribui um pouquinho, a gente tem que citar. Então, a estrutura de um vulcão, o formato vai depender de como o magma vai sair da cratera que se forma e vai se solidificar. A gente tem algumas partes, que são essas aqui, que a gente vai ver agora aos pouquinhos. A gente tem a câmara magmática, que é onde o reservatório que está o magma ali, como se fosse a caixinha do magma, e é onde vai ocorrer a pressão para que, na estrutura lateral, para que o magma suba. Então, a pressão das placas tectônicas vai fazer com que o magma acumulado suba, e aqui quando ele sai, ele vira lava, só para ficar claro. Chaminé, a gente tem o canal de passagem, que é como se fosse uma tubulação, né, do vulcão. Pode haver uma ou mais, vai depender do vulcão, mas a gente... A gente tem a principal e tem as secundárias, mas normalmente vai ter uma primária, né, a maior. A gente tem as crateras, que é a abertura, fica logo na parte de cima, que é onde sai todo o material. O cone é toda a parte do corpo, né, que dá sustentação, a base para o vulcão. E ele é formado pelo acúmulo de lava que se solidifica e alguns materiais sólidos, que são os piroclastos. E quanto mais erupções a gente tem, né? Quanto mais erupções a gente tem, maior o cone vai ficando. Então, quanto mais erupções, mais material se solidifica ali. Então, é de se esperar que vai ser maior esse vulcão. Magma e lava. O material que está lá dentro é chamado de magma. Quando sai pela cratera, passou do bocão aqui, do vulcão, ele é chamado de lava. Principalmente quando ele se solidifica. E aí, quando ele se solidifica aqui fora, ele forma tanto vulcão como rochas. Rochas do tipo ígnea ou magmática. Por quê? Porque provém do magma. Então, é uma coisa que a gente já vai pensar no tipo de rocha que a gente tem ali. Além disso, de materiais sólidos que se solidificam junto com a lava que é líquida, você tem nuvem de cinzas e gases, que são fragmentos de rocha, cinzas, poeiras e gases que vão sair ali. E é importante dizer, né, que alguns gases têm a ver com efeito estufa, como eu já havia falado. Erupção vulcânica. A maioria dos vulcões vai se formar, né, onde você tem o encontro das placas tectônicas que vão se deslizar sobre o manto. E aí, quando uma placa mais densa ou pesada vai mergulhar, descer, e a placa mais leve fica em cima. E esse movimento vai causar tremores e pressão ali. Conforme causa tremores e pressão, você vai ter esse movimento de placa mais funda desce e a mais leve fica em cima. E aí você vai ter aumento de temperatura e aumento de pressão naquela câmara magmática aqui. Conforme ela se movimenta, aquece e aumenta a pressão. E aí você vai ter uma grande quantidade de magma, vai se movimentar e vai subir pelas aberturas do vulcão. E aí, quando a lava, materiais não são mais expelidos, por exemplo, deu um tempo aqui, acabou a atividade, a placa tectônica está calminha, você vai ter o vulcão pode ou não entrar em estado de dormência, que é quando tá tudo calmo aqui e não tem pressão suficiente para fazer com que suba o material. Quando ocorre a erupção, a pressão sobre a câmara magmática, então subiu, aí o que vai acontecer? Acabou a pressão aqui, que já subiu o que tinha que subir. A pressão diminui normalmente depois das erupções, a pressão sobre a câmara. É importante dizer que você libera magma, libera gases, e esses gases, normalmente, além de vapor d'água e gás carbônico, que é o CO2. Mas outros gases, eles também são liberados, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ácido sulfídrico, ácido clorídrico e metano e etc. Mas os principais é o vapor d'água e o gás carbônico, que ajudam a intensificar o efeito estufa, né? Que tem a ver com o aquecimento global, e o dióxido de enxofre, que tem a ver com a chuva ácida. Então, dependendo da quantidade de erupção, ajuda na questão também, é um fenômeno natural que vai contribuir para a poluição atmosférica. A erupção vulcânica, né, ela, como eu falei, movimento das placas, que eu já tinha falado, então.
Consequências das erupções e vulcanismos, agora eu já tinha falado dos gases, enfim. Consequência das erupções e vulcanismos, né? Você tem que afeta a humanidade e vai afetar o meio ambiente, como eu falei, a questão da poluição. Como é que afeta a humanidade? Vai destruir civilizações, cidades, porque polui também a atmosfera, ajuda a poluir o solo, a água, e dependendo do local pode levar à extinção ou matar mesmo alguns animais e vegetais. Tem a ver também com a ocorrência de terremotos e tsunamis. E essas nuvens de fumaça podem desencadear problemas respiratórios, né? Outras consequências do vulcanismo. Além dessas consequências que eu falei, afetando a humanidade e o meio ambiente, você tem formação de ilhas e alterações de relevo, que à medida que a lava vai se solidificando, vai formando um relevo ali. Uma consequência positiva é que as lavas, elas contêm materiais, e se esses materiais chegam aos solos, eles enriquecem os solos com mais nutrientes. E eles podem, dependendo do local, funcionar como fonte de energia geotérmica, que é a produção de energia através do calor advindo do interior da Terra. Isso é muito... Você pode encontrar normalmente essas fontes geotérmicas Filipinas, fontes termais, na verdade. Filipinas, Nova Zelândia, Estados Unidos, Indonésia. E aí a gente vai saber como é que a gente sabe que está tendo atividade vulcânica. Além de você saber, pode monitorar por satélites, aparelhos, sismógrafos que vão medir os tremores da Terra. E esses sismógrafos ajudam a identificar se está tendo um movimento da placa tectônica e possivelmente uma atividade vulcânica. Agora falando, então aqui, as erupções efusivas, você só tem, elas saem, mas não explodem. Você tem uma erupção explosiva, em que as lavas saem e explodem. E você tem uma erupção mista, em que você tem a liberação de substâncias e tem uma leve explosão. A diferença de erupção mista para erupção explosiva é que a erupção explosiva, ela libera muito mais substâncias, né? E ela é uma explosão bem considerável. A erupção mista é uma leve explosão. Como eu falei, gases e piroclastos são o quê? São substâncias sólidas que são expelidas do vulcão, né? Então, piroclastos são substâncias sólidas. Enfim, só para ninguém ficar em dúvida das palavras. E como eu falei, além de o vulcanismo, ele ajuda na formação de ilhas e alterações de relevo. E ele ajuda também a formar as rochas. Lembrando que as rochas são constituídas por minerais e elas compõem a parte sólida da crosta terrestre, né? Da nossa parte da litosfera, que é a parte sólida do nosso planeta. Além disso, essas rochas elas formam os continentes e elas podem ser encontradas formando o fundo dos oceanos e mares. O que a gente tem que também lembrar algumas coisas em relação o ciclo das rochas e o intemperismo. As rochas elas têm um período de formação, né? E elas sofrem a atividade interna, que é o movimento dos vulcões para formar um relevo, ou ela pode sofrer os agentes externos, que é o intemperismo. Então, você tem dois agentes internos, que é o vulcanismo, o movimento das placas, e o agente externo, que são as ações do vento, da chuva, que vem tudo de fora acima do solo, que é chamado intemperismo. Então, o ciclo da rocha, ela forma mediante a isso, e aí fazendo tudo junto e misturado, você tem a formação e transformações das rochas. A litosfera, como eu falei, é o conjunto de todas as rochas, e aí, como eu falei, dependendo de que a gente vai formar, você vai ter tipos de rochas. Os tipos de rochas a gente vai ver que a gente tem as sedimentares, e aí você tem... porque as sedimentares são formadas por intemperismo e erosão. Então, basicamente, você vai ter a formação dela por agentes externos. Ou seja, como que você vai ter essas rochas? São rochas que já estão expostas na superfície terrestre e sofrem ação da atmosfera, do clima, das águas, dos seres vivos, dos ventos. E aí, esses conjuntos vão modificando.
E aí elas vão causando desgaste, né, nessas regiões. À medida que vai fazendo desgaste, você tem a erosão dessas rochas formadas. E esses materiais vão se depositando em locais diferentes. Quando eu pego de um aqui e faz uma erosão e vai para outro local, numa bacia sedimentar, eu formo uma outra rocha chamada rochas sedimentares. E aí o que eu falei, aqui você vai ter basicamente o agente externo agindo. As ígneas ou magmáticas, como o nome já vem de magma, elas vêm do magma que está ali dentro da parte mais intermediária do planeta, que é a parte do manto. Então, a magma, ele sobe, né, das erupções, e resfria e se solidifica, né? E se eu tiver uma dessas duas rochas e que vai sofrer transformações, ou seja, rochas já existentes que vão sofrer transformações, quando você tem alta temperatura e pressão, você vai ter a formação de rochas metamórficas, por metamorfismo e etc. As rochas que são formadas dentro são chamadas intrusivas e as rochas que são formadas fora são extrusivas. É uma outra forma de você classificar as rochas. Então, sedimentares, agente externo, vento bateu ali, sedimentou, desgastou, erosão, sedimenta, ou seja, vai para outro local, fica na bacia e vai acumulando, formando uma nova rocha. As ígneas e magmáticas vêm do magma, subiu e se solidifica. A metamórfica é uma que já tem, aí tem muita pressão e temperatura e ela se transforma em outra. Aqui é só para a gente mostrar a litosfera, que é o conjunto de rochas, né? Que a gente tem outras esferas da Terra. A atmosfera, a parte gasosa, hidrosfera, a parte líquida, né? Do nosso planeta, e a biosfera, onde a gente encontra os seres vivos. E a litosfera, a parte sólida, onde a gente tem as rochas e o solo. Então, aqui, só para fechar, tipo de rocha. Ígnea, fusão das rochas, do crosto do manto, né? Processo de formação, cristalização, ou seja, solidificação. Aí o exemplo, granito, que a gente tem nas nossas casas. A ígnea. Outra ígnea? Não entendi. Aqui seria um exemplo de... Ai, caramba, esqueci o nome. Sedimentação. Porque aqui está errado, mas é sedimentação. Você tem fusão de rochas e no manto superior quentes e profundas, deposição e enterramento, arenito. Metamórficas, rochas sobre altas temperaturas e pressões. Você recristaliza, ou seja, você faz um processo novamente de solidificação. São os gnáceos. A gente encontra isso no Pão de Açúcar, esse tipo de rocha metamórfica. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. É importante dizer também que o estudo das rochas, né? Qualquer tipo de rocha ajuda a entender como é que o relevo foi formado, com os continentes, os solos e outros fenômenos que a gente vai ter ali na superfície. E aí você consegue entender. Então, só para fechar, no nosso Brasil, a gente não tem vulcões ativos, né? Porque a gente não tem atividade vulcânica, porque o Brasil está no centro da placa sul-americana, que é uma região estável, ou seja, não está na região de limite de placa. E aí, por isso, você não tem vulcões ativos no nosso país. Então, uma boa semana de aula a todos.